Muito bem, eu converso agora diretamente de Washington, nos Estados Unidos, com a nossa repórter correspondente internacional, Natália Watkins, que está lá em frente à Suprema Corte Americana, onde está sendo velado o corpo da Ruth Bader Ginsburg. É isso, Natália? Boa noite. Boa noite, Felipe. É isso, eu estou aqui em frente à Suprema Corte, onde tem uma fila muito grande atrás de mim. Você pode ver que a rua está fechada. Tem uma fila enorme que dá volta no quarteirão. Milhares de pessoas vieram dar o último adeus a Ruth Bader Ginsburg, que faleceu na sexta-feira, vítima de um câncer aos 87 anos. Um ícone de direitos humanos aqui nos Estados Unidos. Vieram hoje políticos de todos os espectros políticos prestar suas homenagens a Ruth Bader Ginsburg, que é mais uma prova da sua importância e relevância aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, o ex-presidente Bill Clinton, que a nomeou juíza da Suprema Corte em 1993, veio acompanhado da ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, e também a senadora republicana do Maine, Susan Collins, cruzou aqui a rua, a gente está em frente ao Capitólio, e veio prestar suas homenagens a Ruth Bader Ginsburg. Vale lembrar que a Susan Collins foi uma das duas senadoras republicanas que se recusaram, disseram que são contra a confirmação de um novo juiz que substitua Ruth Bader Ginsburg antes das eleições. Mas o que tudo indica é que o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, sim, tem essa maioria e que eles vão, sim, seguir com esse plano, como a gente vem comentando, Felipe. Por sinal, hoje o presidente Donald Trump, pela primeira vez, explicitou a razão pela qual ele vem tão apressado com essa nomeação. Donald Trump, que já nomeou 2 outros juízes da Suprema Corte, que é composta por 9 e tem cargo vitalício, que aqui nos Estados Unidos é quem determina o futuro de vários temas muito importantes para a sociedade americana. Ele disse que, caso a eleição seja disputada e chegue à Suprema Corte, o que ele espera que aconteça, ele quer que a Corte esteja mais para o lado conservador. Então, ele aí admitiu, que a gente já vinha falando, já vinha comentando, que caso essa eleição do 3 de novembro seja disputada, a Suprema Corte, ele quer ter uma vantagem na Suprema Corte, Felipe. Agora, esses 3 dias de homenagem a Ruth Bader Ginsburg, que começaram hoje, duram até sexta-feira. Na quinta-feira, amanhã, o Trump virá aqui também prestar suas homenagens a ela, e na sexta-feira ela será a primeira mulher velada na rotunda do Capitólio, o que dá também aí uma dimensão da importância da juíza aqui nos Estados Unidos. E falando de Trump, falando de eleição, Felipe, eu estou trazendo hoje também uma outra notícia relacionada ao Trump, que um dos motivos, dos maiores feitos dele, que ele vem ressaltando para falar da sua popularidade, é exatamente o acordo que ele fechou, que ele ajudou a selar entre Israel, os Emirados Árabes e Bahrein. E Israel hoje é uma das poucas vitórias que Israel pode cantar, é realmente a vitória no cenário internacional, porque internamente esse aliado americano está muito enfraquecido. Felipe, Israel hoje teve um pico de casos de coronavírus. Foram 7 mil casos. Hoje, vale lembrar que Israel tem uma população de cerca de 9 milhões de pessoas, e hoje tem uma das maiores taxas de contágio per capita do mundo. O país está chegando ao limite da capacidade nos hospitais e instaurou um segundo lockdown nacional na semana passada, fechando escolas, hotéis, shopping centers, e logo numa época que é muito delicada para os israelenses, João, você sabe, mas muita gente que que está assistindo não deve saber, mas eu morei em Israel muitos anos, conheço muito bem como as coisas funcionam lá. Essa época entre o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e o Yom Kippur, é uma época que as pessoas especialmente gostam de congregar, é uma época muito familiar, muito importante, e as pessoas estão em um lockdown bastante restrito, e isso também explica porque eles não estão respeitando. Os israelenses não estão respeitando. A primeira onda do coronavírus lá foi tida como um sucesso no enfrentamento da pandemia. Entre março e abril eram menos de 300 mortes por dia, mais ou menos 800 infectados. Agora, desde o começo de agosto, são mais ou menos de 1.000 mortos e 6 mil infectados por dia. Ou seja, para uma população
como a de Israel, é um nível muito grande. Israel está atrás do Brasil na taxa de contágio, mas já ultrapassou os Estados Unidos, Felipe. Israel está com 2.115 infectados por 100 mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos, aqui a gente tem 2.078 por 100 mil habitantes. E essa baixa taxa de adesão acontece apesar do pacote de ajuda que o governo aprovou de quase 3 bilhões de dólares para a população. Ou seja, fiquem em casa, se cuidem, isso não está ajudando. E as explicações para isso são principalmente essa que eu comentei, dos feriados, os religiosos querem que as sinagogas fiquem abertas e querem rezar, querem congregar, e a outra razão mais ligada à política interna, como eu vinha comentando, que são os protestos contra e a favor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está enfrentando aí acusações de corrupção, que vai ser julgado, começa um julgamento ano que vem, e que está sendo muito criticado. O desemprego está altíssimo em Israel, a sociedade está revoltada, o governo mais longo, e nesse país que tem 72 anos, o Benjamin Netanyahu já é o primeiro-ministro mais longo do país. Então, formou um governo de coalizão agora no começo do ano, que para poder realmente ter essa coalizão, criou-se muitos ministérios, são 34 ministérios, e um governo que é disfuncional, não consegue resolver os problemas dos israelenses e está gerando toda essa confusão enquanto contabiliza essas vitórias de política externa. Internamente está bastante dividido e enfrentando uma grave crise aí com a pandemia de coronavírus, Felipe. Certo, é um luxo contar aqui com a nossa correspondente Natália Watkins, diretamente de Washington, fazendo um giro internacional, morou vários anos em Israel, sabe tudo de lá, já foi várias vezes à Venezuela também, a gente vai tocar nesse assunto aí ao longo dos próximos dias no Papo Antagonista, tem muitas fontes por lá, e eu citei na semana passada, porque o Antagonista publicou que Israel recorreu ao segundo lockdown, publicou quando anunciou, depois quando realmente implementou, e aí eu tive de ironizar esses bolsonaristas mais fanatizados que acham que tudo é um grande complô internacional de um establishment para derrubar o governo Bolsonaro, essa linha aí do general Augusto Heleno, da qual eu estava falando pouco antes, e que só faltava agora chamar Israel de ditadura comunista, né? Então Israel está lidando com um problema real, um problema que existe e precisa de medidas para que ele seja resolvido. E Israel está recorrendo às medidas que todos os seus profissionais acham que são adequadas para aquela situação. E aí, mas Felipe, você defende então um lockdown nacional no Brasil de novo? Não, nunca falei isso, né? Eu defendi claramente com a prudência que é necessária diante do desconhecido, um isolamento inicial que fosse rigoroso quando não havia vacina, e ainda não havia medicamento, e ainda não há um medicamento que realmente cure de uma maneira direta, objetiva, fácil, não existe isso, mas nem sequer havia uma produção em massa de máscaras, de álcool gel, nada disso o Brasil estava preparado para absorver naquele clima de começo da pandemia. Então era necessário que houvesse medidas preventivas muito mais fortes naquele começo do que realmente aconteceu. Claro que sem deixar de gerar o abastecimento pelo país. Agora, quem assistiu às minhas entrevistas, os meus comentários, sabe que eu nunca fui dessa polarização, desse fla-flu ideológico que se estabelece em cima desse tipo de problema. Então, era necessário esse balanço, a prevenção e também a preocupação com a economia de uma maneira com bom senso, que as pessoas não morressem fazendo o seu trabalho. E aí era preciso ver cada setor da economia, como é que ele ia se desenrolar, cada empresa, cada tipo de profissional, mas sempre com uma ação muito rápida do governo, principalmente no começo, para atender a população mais pobre. O governo demorou muito nesse processo e a gente apontou muito tudo isso desde o começo. Então é preciso haver aí o bom senso, que ainda é necessário, porque a pandemia, o Brasil não se livrou dela, né? Ontem, inclusive, teve jogo do meu Flamengo, que vários jogadores acabaram pegando Covid-19, então o futebol voltou, e com toda a estrutura que se armou para cuidar desse problema, mesmo assim há vários casos e isso gera outros problemas. Então a população precisa realmente estar atenta a isso o tempo todo. O Diogo
Mainardi fez um vídeo no Antagonista sobre a volta das escolas na Itália, mas lá você tem a testagem em massa. E aqui no Brasil não houve uma preocupação muito grande que a gente tinha desde o começo, mas por parte de várias autoridades mais negacionistas, em desenvolver justamente esse tipo de equipamento, de absorver, de comprar esse material e de modo a ter uma distribuição em larga escala para que houvesse o rastreamento necessário e as pessoas contaminadas fossem isoladas. Então a volta das escolas agora está sendo debatida e existem 1000 nuances. Não é um simples problema de ser a favor ou contra. É cada cidade, cada região, cada escola, como é que a sala vai estar lotada, todos os alunos, como é que vai ser, se tiver revezamento, o que vai ser virtual, o que vai ser real, tudo precisa ser discutido. Vai haver testagem na porta, não vai medir a temperatura, tem os equipamentos para isso no sistema público de ensino. Porque quando vocês veem militantes, a claque toda, debatendo esses assuntos, não existe nuance nenhuma. São pessoas que eliminam todas as nuances do debate. É simplesmente você ser a favor ou contra, e se você está do outro lado, você é desumano, demoníaco, etc. E aqui a gente busca sempre a sensatez. Perdão, Natália, eu me estender aqui diante das suas informações, mas era necessário fazer esse tipo de esclarecimento. E o que você tem mais para contar aí a respeito dos Estados Unidos, do nosso dia? Eu queria saber o seguinte, Natália, aproveitando que você falou da Suprema Corte, que eu vejo algumas notícias, algumas análises a respeito do efeito eleitoral. O que exatamente estão dizendo sobre esse efeito eleitoral? Porque, por exemplo, para esclarecer aqui a cabeça do nosso público, se o Trump escolhe alguém mas de acordo com a base da direita americana, republicana, da parte conservadora, contrária à legalização do aborto, disposta até a mudar o que foi estabelecido no plenário da Suprema Corte americana, etc., ele reforça ali uma base que, em boa parte, se não toda, ele já tem. Então, qual é o efeito dessa nomeação para o eleitorado independente, por exemplo? Ela é realmente tão importante? O que está sendo considerado nesse aspecto por aí? Olha, Felipe, as pessoas estão muito divididas quanto ao efeito eleitoral dessa nomeação, porque se por um lado ela pode ter um impacto muito forte nessas questões chaves como o aborto, acesso a armas, ao Obamacare, ao sistema de saúde, questões chaves aqui nos Estados Unidos a longo prazo, no curto prazo, como a gente já até vinha comentando, a questão eleitoral fica um pouco mais restrita a quem vai ser a escolha dele, né? Porque tem a escolha que é mais tradicional, mais clássica, que está mais bem avaliada entre a maioria conservadora, e tem a escolha da cubana-americana, que teoricamente poderia ajudar a atrair mais votos na Flórida, que é o eleitorado aí que faria mais diferença para o Donald Trump. Agora, no longo prazo, se ele vai conseguir ou não, porque tem aqui nos Estados Unidos analistas que dizem, olha, se ele nomear antes, ele vai perder realmente essa motivação de falar para os seus eleitores, olha, venham votar, porque se vocês não me elegerem, o Biden vai escolher alguém e não vai ser alguém que vai estar do nosso lado. Então, mesmo incentivo do Biden. Então, não está claro se ele votar e escolher logo, nomear logo um juiz, realmente tem algum efeito para energizar a sua base, que já vai apoiá-lo ou não. E essas pessoas que já o apoiam, acham que ele não está fazendo mais do que ele deve fazer, porque, afinal, ele não está fazendo nada ilegal, inconstitucional, afinal, ele pode apontar o substituto da Ruth Bader Ginsburg, e o Senado é controlado atualmente por uma maioria republicana, que pode, sim, confirmar essa escolha do presidente. Então, na verdade, esse argumento que eles usam e que os democratas chamam de hipócrita, dado o episódio de 2016, quando foi negado ao presidente Obama colocar a plenário a sua escolha 8 meses antes da eleição, para confirmar o nome que ele queria para substituir o juiz, o Anthony Scalia, dizem que é hipócrita e outros dizem que não, simplesmente agora eles estão fazendo o que eles podem, né, que faz parte do jogo de poder eleitoral.